Olá, tudo bom? Muitas pessoas têm me pedido para falar sobre um adoçante natural que cada vez mais vem sendo utilizado. É um adoçante que não aumenta a glicose, não dá pico de insulina, protege o coração e ainda alimenta as bactérias boas do nosso intestino. Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas esse adoçante existe. Eu vou te falar tudo sobre ele hoje. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar o que você utiliza para adoçar as suas bebidas, preparações, receitinhas do dia a dia. Você usa açúcar? Se usa açúcar, qual tipo de açúcar? Você usa adoçante? Se você usa adoçante, qual tipo de adoçante? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, inclusive porque isso mostra para o YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. Muitas pessoas optam por substituir o açúcar pelo adoçante, né, por conta da questão do açúcar que ele faz realmente uma bagunça no nosso organismo, né? O açúcar é um tipo de carboidrato de altíssimo índice glicêmico, o açúcar não tem nenhum tipo de vitamina, mineral, fibra ou antioxidante, então é uma caloria completamente vazia, que é absorvida muito rápida, dá pico de insulina, e em grandes quantidades pode aumentar, assim, o acúmulo de gordura na região abdominal, síndrome metabólica, resistência à insulina e ganho de peso. Então, muitas pessoas, com o passar do tempo, vêm tentando buscar uma alternativa mais saudável ao açúcar, e tem muitos adoçantes que vão sendo estudados, né, com o passar do tempo. Inclusive, eu não sei se você já viu, mas eu tenho aqui no canal uma playlist de tipos de açúcar e adoçante, onde eu falo mais de açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, eritritol, xilitol, estévia, e muitas pessoas me pediram para vir falar desse outro adoçante que está cada vez mais sendo utilizado, que é o monk fruit. Também podendo ser traduzido livremente como se fosse a fruta do monge. Então vamos falar hoje sobre esse adoçante natural com muitos estudos benéficos e promissores. Esse adoçante que cada vez mais tem sido falado e estudado é o monk fruit. Monk como se fosse de monge e fruit de fruta, porque na verdade ele vem dessas frutinhas dos monges que os monges consumiam lá na China, e dela a gente extrai justamente esse composto que adoça muito. Inclusive, a doçura do monk fruit vem de compostos chamados mogrosídeos, que são antioxidantes naturais, não são açúcares. E ele pode ser até 300 vezes mais doce que a sacarose, o açúcar de mesa, mas sem calorias e sem impacto na glicemia. Então é muito interessante, porque os mogrosídeos eles são metabolizados pelo intestino delgado, chegam intactos lá no cólon, né, na porção final do intestino, onde são fermentados pelas boas bactérias. Olha que maravilha. Então, diferente de outros tipos de adoçantes que podem desregular a flora intestinal, ele pode ajudar a melhorar o microbioma, a flora intestinal, então acaba diminuindo a inflamação sistêmica, melhora a saúde do coração de quebra, né, porque melhora a saúde intestinal. Inclusive, eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre a relação entre o intestino e a imunidade, o cérebro, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Estudos já verificaram que o monk fruit pode ajudar o corpo a ter benefícios de saúde, não só adoçar os seus alimentos. Ele, de fato, pode ser um alimento que melhora a sua saúde. Inclusive, ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante potente, podendo melhorar a proteção cardíaca e metabólica também. Quando a gente protege o endotélio, uma coisa que o monk fruit consegue fazer, ele melhora a saúde da parede dos vasos sanguíneos, e isso melhora também a sua circulação e reduz o risco de hipertensão. Além disso, ele não aumenta o LDL colesterol, o colesterol ruim, nem os triglicerídeos, né? Então, em estudos com animais, ajudou inclusive a reduzir o acúmulo de gordura no fígado, que é super interessante, prevenindo a estetose hepática, que é a gordura no fígado diagnosticada. Então, ele não altera a microbiota intestinal, como eu te falei, e não gera estresse oxidativo no pâncreas, preserva as funções das células beta que produzem insulina, então ele ajuda a adoçar a sua alimentação e traz benefícios para a saúde. Outra coisa, claro, que a gente tem que falar, né, é que como ele ajuda no processo de emagrecimento, porque ele tem um sabor doce, mas ele não tem calorias. Então isso pode te ajudar bastante no controle, obviamente, do peso e no controle do açúcar do sangue. Ainda tem um benefício mais interessante do monk fruit, porque alguns adoçantes dão uma certa frustrada no nosso cérebro, porque o cérebro sente um gosto doce, não recebe nenhuma energia e ativa um mecanismo de recompensa frustrada em que pede por mais carboidratos, né? Muda um pouco essa questão do paladar e da vontade de comer, até mesmo compulsão para algumas pessoas.
O monk fruit não faz isso, ele não gera essa resposta, ele não engana esse eixo dopamina e insulina do cérebro, então ele ajuda até mesmo a reduzir o desejo por doce. Se você é uma pessoa mais formiguinha, que tem mais dificuldade para controlar a quantidade de carboidratos e doce no dia a dia, utilizar o monk fruit em substituição ao açúcar pode ser uma boa para você. Esses mugrosídeos presentes no monk fruit também podem ajudar no cérebro e no humor, porque eles têm um efeito neuroprotetor. Eles diminuem a ação de radicais livres no cérebro, melhoram a sensibilidade dos receptores de dopamina, o que pode ajudar justamente essa questão da compulsão alimentar e bem-estar quando as pessoas trocam o adoçante artificial pelo monk fruit. E existe essa relação também do funcionamento intestinal, com a dopamina, com a produção de neurotransmissores que vão ser formados no intestino, vão para a corrente sanguínea e chegam no cérebro para exercer o papel deles, né? Então, como ele é mais seguro e estável para o intestino, também ajuda nessa questão do funcionamento do cérebro, do bom humor, né? Evitar essas oscilações de humor também. Outro detalhe interessante é que o monk fruit não é amargo, tá? Porque muitas pessoas sabem que existe a estévia, que é um adoçante natural e super saudável, e não conseguem acrescentar a estévia pelo sabor residual amargo. O monk fruit não, ele realmente é doce. Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade em substituir o açúcar por adoçantes naturais, como a stevia, por exemplo, pelo paladar, o monk fruit pode ser uma boa opção para você. Na hora de você optar pelo monk fruit, né, na hora de comprar, de escolher um monk fruit, observa se ele tem algum tipo de associação. O ideal é que você preferisse uma versão pura, sem maltodextrina, sem dextrose, obviamente. Dê preferência a marcas que tenham, talvez, como outro adoçante de base, o eritritol, ou até mesmo a stevia, para dar uma contrabalançada nele. E ele é interessante porque ele pode ser usado em bebida quente, bolo, sobremesa e preparações low carb. E a quantidade ideal dele é muito pequena. A proporção não é de 1 para 1, porque como eu te falei, ele pode ser até 300 vezes mais doce que o açúcar. Então, com pouco monk fruit, você consegue utilizar no dia a dia para ter o dulçor que você queria. Então, mesmo sendo um pouquinho mais caro, como você utiliza pouco, ele rende muito. Talvez seja uma opção interessante para você acrescentar no seu dia a dia. Me conta aí se você conhecia esse adoçante, se você vai passar a utilizar ou não. Se você já usa outro adoçante, qual é? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.